Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho de quem sempre quis e um saveiro pronto para partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. Oi, pessoal, eu sou o Clever Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. E eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, 1972, o melhor ano da história da música, a gente vai discutir aqui o que aconteceu há 50 anos que resultou no lançamento de uma série de preciosidades, tanto aqui na cena brasileira quanto na produção internacional. Que fatores contribuíram para isso? Será que realmente é um ano tão mágico assim? E para participar dessa conversa, nós temos a volta dele aqui, Luiz Thunderbird. Seja muito bem-vindo de volta ao nosso programa. Olá, amigos. Eu lembro perfeitamente de 1972, pois estava vivo, por incrível que pareça. Eu já era um pré-adolescente, então foi um ano que eu tenho memórias musicais, afetivas incríveis dessa época. Boa! Mas antes, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, apoie o nosso podcast aqui. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a muitos programas lançados com antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes e participa aqui, das gravações ao vivo. Hoje, participação aqui, incrível do DJ Catatal, do Gustavo Reis Louro, do Jefferson Kozenieski e do Fabrício Neri. Muito, muito obrigado por apoiar a gente. O seu dinheirinho contribui cada vez mais para o crescimento do nosso programa. E não esqueçam, no dia 18 de junho, daqui a algumas semanas, temos o nosso aniversário de 4 anos e lançamento de 200 edições do podcast. A gente vai celebrar aqui no centro de São Paulo, no Zig. E a entrada, meus amigos, nesses tempos onde tudo é muito caro, onde é possível gastar mais do que, R$10 em qualquer coisa, a entrada é gratuita, você não paga nada para entrar ali, estão abertos, é só chegar, tomar aquela cervejinha marota, cumprimentar a gente, tirar uma fotinho, vai rolar um meet and greet, vai rolar a discotecagem dos 4 participantes aqui e estão todos convidados. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! Gente, a história da música aqui, ela tá repleta de anos incríveis, com grandes lançamentos, com grandes produções. Então, 1967 é um ano também muito fantástico para a história da música. A gente tem Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, The Velvet Underground de Nico, The People at the Gates of Dawn do Pink Floyd sendo lançados. 1977 é um outro ano também muito icônico, é o ano do punk, é o ano em que, mas também é o ano que a gente tem Rumors do Fleetwood Mac, é o ano do Mark Moon do Television. 1991, o ano de Nevermind, Loveless, Screamadelica e outras obras sensacionais. Mas quando a gente começa a refletir, parar em alguns momentos, o ano de 1972 ele é uma coisa quase mítica, assim. Tem muita obra lançada em um intervalo curtíssimo de tempo. E aí eu quero começar perguntando para você, Thunder, você que falou que já estava vivo lá, que você já era um adolescente. Existia essa sensação de que 1972 ele era um ano diferente dos outros? Ou você sente que de alguma forma rolou uma construção disso nesses últimos 50 anos? Eu acho que no ano de 1972, que é realmente mágico, ele é um resultado de uma reunião de ideias e músicos nos anos anteriores. Então, eu acho que 72 foi o ano da realização. Mas eu acho que o planejamento, a criação, isso vem de 70, 71. Se a gente observar, 1971 também é um ano muito interessante, na verdade. Sim. Mas assim, focando em 72, na época, a gente não tinha essa consciência. A gente via as coisas acontecendo, sem dúvida. Os festivais de música, por exemplo, que aconteciam na TV, com frequência, eles tiveram uma certa interrupção. Mas isso voltou nos anos 70. Sim. E foi primordial para o lançamento de artistas importantes, como toda uma leva de artistas do Nordeste, Walter Franco, Jorge Maltner. Muita gente fez o uso de novo desses festivais. 72 eu acho que não é o ano deles, mas esse é um ano especial porque justamente eu tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade, você é uma esponja pronta. Os melhores líquidos musicais, você está aberto, você está pronto para novidades. E eu tive esse privilégio, entendeu? Então, muita coisa chegou até mim por meio dos meus primos malucos, bacanas, por meio da televisão, né? E pelo rádio também, claro.
E vocês, meus amigos, colaboradores, participantes aqui do podcast, eu não sei vocês, mas pra mim, quando a gente chega ali nos 15, 16, e aí você começa a se apaixonar por música de fato, e você quer descobrir mais, você prova aquela primeira droga da música, e você fala que quero drogas mais fortes, e o ano de 72, ele tem muitas dessas drogas que são, olha, refinadíssimas. Como que foi pra vocês? Eu acho que eu cheguei em 72 mais quando eu já tava mais aprofundado. Eu acho que primeiro eu passei por 69, aquela doideira toda. E eu acho que 72 é assim, você está mais madura para todas essas coisas. Porque tem coisas realmente muito complexas, mas eu acho que é um momento muito interessante para vários artistas que eu escuto muito no dia a dia. Então é um momento assim de você entender melhor a obra de todos eles, é você passar por essas coisas que acontecem aqui em 72. E eu acho um ano bastante simbólico. Tanto que eu tava lembrando que é o ano que a gente tem a primeira edição da Rolling Stone Brasil. Que é aquela Rolling Stone… a edição pirata. A edição pirata. Que depois até a Ana Maria Baiana transformaria essa história meio que naquele filme dela que se chama 1972. Que é sobre a experiência dela nessa Rolling Stone. Então eu acho que é um ano que as coisas ainda estavam fervilhando muito de uma forma interessante. Apesar do plano de fundo político complexo. Tudo. Ai, amigo, chegou pra mim… álbuns, né, a gente vai falar aqui, icônicos e que são dos que viraram de cabeceira, sabe assim? Dos antigos, porque eu não ouvia música antiga, né? Eu ouvia só as novidades. E uns 5 que a gente acho que vai falar um pouco são bem icônicos pra mim, assim. E aí eu lembro de quando eu, né, fui mais me aprofundar nesses artistas, assim, daí eu falava, nossa, são de 72, que coincidência. E aí, muito tempo depois, eu fui entender que realmente é um ano, né, icônico por muitos movimentos políticos, socioculturais e tudo que estava acontecendo, assim, ajudou, né, a chegar. Foi meio que um estopim, né, que é o que o Thunder falou. Tava ali um aquecimento nos anos anteriores e aí, em 72, eu acho que meio que resume tudo. Eu tô com a Isa. Eu demorei muito pra sacar que boa parte dos discos que eu gosto pra caralho é de 72, assim. Talvez, acho que as primeiras coisas que eu tenho ouvido é o Ziggy Stardust, né? Que é tipo um clássico completo. E aí, você vai puxando ali vai ouvindo outras coisas e falando, caralho, o Isaiah Main Street também é de 72, Pink Moon também é de 72. Então, eu tive bastante contato na adolescência com mais música gringa, né? Música brasileira mesmo, comecei a ouvir depois. Mas The depois Who não também… tem disco nesse ano? Importante? The Who não tem, ele tá na entre-safra do Quadrophenia e do Rosnet. Isso acontece. Mas tem uma banda que o Thunder vai adorar e mais tarde a gente puxa, mas… eu ouvia muito pouco, tipo Clube da Esquina, que é um disco absurdamente brilhante, que eu fui viciar muito mais tempo depois. Mas é isso, assim, eu nunca tinha feito a ligação que todas essas obras-primas eram desse ano, até um dia chegar e falar, caralho, realmente esse ano foi incrível, assim. Eu acho que 1972, é curioso, 50 anos depois, muito do que estava acontecendo lá acontece hoje. A gente vê um levante dessa extrema-direita, do conservadorismo, do retrocesso, da repressão. É uma coisa muito presente atual e vários artistas atuais estão se mobilizando em relação a isso, principalmente depois de tudo que aconteceu nesses dois anos e meio de pandemia. Mas na época era um espaço de repressão enorme, então lá fora a gente tinha a reeleição do Richard Nixon, que era um cara da direita conservadora ali, e que meses… Uma coisa horrorosa. E meses da tarde ele vai renunciar por conta do escândalo do Watergate, onde ele usou escutas para invadir a sede dos democratas, para obter informações de maneira irregular e uma série de outros problemas relacionados à corrupção dele. A gente tem ali aquele acontecimento bem marcante nos Jogos Olímpicos da Alemanha, né, do movimento do Setembro Negro, onde 11 atletas da delegação israelita foram assassinados. No mundo inteiro a gente tem pequenos focos de conflitos. Lembrando, a gente está no meio da Guerra Fria, então… perseguição ao comunismo nos Estados Unidos rolando fortíssimo por todas as partes. Só antes de você chegar na parte do Brasil, acho interessante frisar que a gente ainda estava passando pela Guerra do Vietnã. Sim. E é em 72 que a gente tem aquela imagem muito icônica da criança nua, depois das bombas caírem. E eu acho que essas primeiras imagens da guerra são muito fortes e muito determinantes para muitos artistas também falarem ativamente de forma política, né? Eu acho que isso é um fator importante para esse momento.
e haviam movimentos de protesto espalhados pelo mundo todo, sim, né? Sim. Na Europa inteira, no Japão, né? Grupos extremistas, né? Agindo em função de uma onda fascista mundial, né? Comandados, obviamente, pelos Estados Unidos, o Nixon, a repressão às drogas, que era porque o cara fumava não queria ir para a guerra, né? Óbvio. E daí experiências com ácidos lisérgicos, por exemplo, foram proibidas. Isso atingiu o mundo todo. Então, assim, foi uma onda. Como essa onda que a gente está passando aqui mesmo, muito bem lembrado. Só que a onda de hoje, ela é um pouco diferente, né? Porque ainda, e espero que não, a gente não está vivendo uma repressão militar, né? É paramilitar, né? Espero que fique por aí. Eu acho que tem outro aspecto bem emblemático, que é um período pós-movimento hippie, né? Então, a frustração ali levantada no Verão do Amor, desse universo de paz e amor, de o mundo vai ser um lugar melhor, e a gente tem um choque brutal, assim, no começo dos anos 70, assim. Mas o movimento hippie, ele vem de 68, no Verão do Amor, e é aquela coisa de trocar uma arma por uma flor. Sim. E, assim, ele estava indo num bom caminho. Tanto que o rock progressivo, que está no auge em 72, vamos falar sobre isso. Quer dizer, eu vou falar sobre isso, que é muito importante para mim. O Yes, que é uma das bandas mais icônicas do rock progressivo, ele falava de ecologia, de paz mundial, ele falava de amor ao próximo. Era uma onda que os artistas estavam comandando, sem dúvida nenhuma. Sim. E aí aqui no Brasil a gente vive um dos períodos mais tristes da nossa história, que é o chamado Anos de Chumbo. A gente vem ali desde 1964 com o golpe militar, então é o período de maior repressão, onde o governo militar ele perseguiu, torturou, exilou e matou opositores durante esse período de uma forma quase aberta, uma forma quase explícita em alguns momentos, e uma forma, sempre bom lembrar, abraçada por parte expressiva da sociedade. Então, vários órgãos da sociedade se mobilizaram em favor disso, e como resposta, um movimento muito claro de artistas começou a se organizar a partir disso. Alguns, obviamente, acabaram exilados, que é o caso do próprio Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Tanto o Transa quanto o Expresso 222, que são dois trabalhos sensacionais, eles refletem muito desse período. Back in Bahia, pra mim, talvez seja a música que melhor representa isso, assim. É uma das grandes canções da música brasileira, ela sintetiza muito desse período. Por outro lado, a gente tem uma articulação de uma série de artistas que passam a utilizar de metáforas e outras figuras de linguagem para disfarçar esse contexto de contestação ao governo ditatorial do Brasil, né? Então a gente vai ter muito disso na obra do Milton Nascimento, a gente vai ter muito disso na obra do Chico Buarque, na própria obra dos Novos Baianos, que era muito travestida de humor ali, que as pessoas achavam, é uma canção bobinha, mas tinha o significado político por trás de tudo aquilo que eles estavam produzindo. Jeito de driblar a censura, né? Exato. E vem daí algumas das obras mais incríveis da produção brasileira. Eu acho que a gente pode ir citando aí, começando a puxar. Thunder, quer começar pelo seu favorito da cena brasileira nesse período? Posso começar. Eu queria só lembrar que eu falei da televisão e a música, que eram muito importantes. A música era muito importante para a televisão. E a televisão passou a ser importante para a música também. Em 72 teve o Festival Internacional da Canção, onde Tony Tornado levantou seu punho, né, e fez um manifesto Black Power. Esse período foi muito estranho, né, porque Tony Tornado começou a namorar Letty Salles, que era uma atriz loira da Rede Globo, e houve uma repressão absurda em cima disso, né, ela foi colocada na geladeira por causa disso. Esse festival foi vencido por Maria Alcine. A gente conheceu Maria Alcine nesse festival, com a música Fio Maravilha, né, de autoria, acho que do Jorge Ben, na época Ben. Foi um festival importantíssimo, assistir de cabo a rabo. Eu acho que o disco mais emblemático para mim, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o Clube da Esquina. É um dos discos mais lindos que eu conheço. Eu fiz um programa sobre Milton Nascimento no Music Thunder Vision, e meus amigos argentinos vieram comentar e falaram: esse disco é grandioso, esse disco é no nível do Arthur, do Biscado Rubioso, sabe assim? Ele é reverenciado, não é só no Brasil, é no mundo todo. Assim, tem manifestações dos caras mais fodas comentando sobre isso. É um ano importante para Odair José. Odair José, que era da CBS, né? E ele tinha um concorrente um tanto quanto, como é que eu posso dizer, histriônico, que era o Roberto Carlos, que falava: esse cara está me atrapalhando, porque ele tinha feito a música da Pílula, tinha chegado a primeiro lugar. Isso desinteressava ao rei,
que era o rei também da CBS, e a CBS dispensou o Odair José. Ele falou, tá, mas eu vou gravar uma música aqui, daí eu vou para uma outra gravadora. E ele assinou com a Fonogram, que daí ele foi participar do Fonogram 73, do Fono 73, mas ele lançou uma música que chama-se Vou Tirar Você Desse Lugar. Perfeito. E daí ele falou assim, me ferrei com essa gravadora, vou fazer uma turnê, ele alugava uma Kombi e ia saindo fazendo shows. Em um mês, o nível de plateia foi dobrando, triplicando, aumentando. Ele recebe um telefonema da antiga gravadora da CBS, falando assim, então a gente quer gravar um LP com você, porque você é um sucesso, você estourou. Ele estourou sem jabá, sem divulgador, sem nada, com a música. E ele falou assim, agora é tarde, vou para a Fonogram. E esse é um marco na música popular brasileira. É um marco. Daí ele vai para a Fonogram, faz o Fono 73, junto com o Caetano, é vaiado, e daí as coisas começam a acontecer. Vocês falam de 77, o Odair fez o Filho de José e Maria em 77. Então, assim, você percebe que é tudo uma consequência, uma coisa muito louca, cara, é muito louco. A música é muito dinâmica, e os movimentos são dinâmicos. E 72, eu não posso deixar de destacar mesmo, é o Clube da Esquina. Perfeito. Boa. Eu acho que o mais bonito de 1972 é que ele é um ano tão imenso que muitos dos discos ali, eles foram reverberar anos mais tarde. Eu acho que o exemplo mais emblemático é o Arthur Verocai, que tá aqui. Ele lança esse disco, que ele é um disco marcado pelos de orquestrações, de um refinamento estético muito grande ali, dialogando muito o que estava sendo produzido na cena estrangeira. Só que o público brasileiro, ao esbarrar nesse disco, renega totalmente. Tanto que a gravadora, tempo depois, tira de catálogo. O disco passa anos esquecido, completamente abandonado. E aí ele é redescoberto anos mais tarde pelos produtores, pelo Mad Lib, pelos outros produtores de música de hip hop. Pelo Doom, MF Doom. Pelo Doom, nos anos 90, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E a gente viu ao longo de toda essa última década uma redescoberta total da obra do Arthur Verocai. Tanto que hoje ele é ativo ainda e participa de outros projetos, mas o que ele faz nesse álbum... Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Mas o que ele faz nesse álbum, assim, é uma coisa que me arrepia, assim, todas as músicas. É espetacular. E, amigo, o que eu acho mais maluco, assim, de pensar é que o Verocai, por exemplo, em 71, ele tava fazendo a trilha sonora do Cafona na Rede Globo, entendeu? Sim. E isso é muito louco. Ele tá fazendo várias trilhas sonoras de novela, que é o que, né, meio que continua alimentando ele no trabalho, porque esse álbum, na época, flopou. Então, e eu acho muito maluco, assim, porque ele tava envolvido em orquestrações de coisas super populares ali, e quando ele vai lançar esse álbum, é isso, fica meio que uma coisa muito de vanguarda, né, que só vai reverberar agora, assim, pra gente, sei lá. Eu acho muito maluco nos últimos anos ele trabalhar com Bad Bad Not Good, Hiatus Coyote e tantos outros, tipo, e boatos gringos. Que Frank Ocean, hein? Então, Verdade. Fazendo trilha de desfile da Louis Vuitton esse ano. Cara, iconic. Demorou, né? Demorou. É a mesma história com o Tom Zé, né? O Tom Zé também fez um puta disco nesse ano. Verdade. Ele não teve a mesma sorte que o Caetano teve. Aí eu tinha que falar sobre isso, desculpa, pessoal. Mas Transa é um puta disco. E aí eu cheguei pro Caetano e eu falei, então, o meu disco preferido seu é o Transa. Ele assim, por quê? Ele não entendeu, ele não acha um disco, ele não acha. Ele não gosta. Sim, ele não acha. Ô, Thunder, cara, eu ouço esse disco inteiro, eu não pulo uma faixa, eu sei as letras, os arranjos, eu sei tudo desse disco, porque ele é muito foda, é o melhor dele. Muito foda. Thunder, o Caetano não gosta nem do encarte desse disco, eu já vi entrevistas Mas, viu, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tem nada nesse encarte, esse encarte horrível. Eu fui agora no show e o Caetano nunca tocava nenhuma música do Transa, em nenhum show. E aí agora, esse ano, lá no Espaço das Américas, eu fui, tem umas 3 semanas, ele virou e falou, ai, gente, então, né, que tem esse álbum que vocês gostam. Thunder gosta, né? Que vocês gostam, que tá completando 50 anos, eu vou tocar uma aqui dele. Daí ele cantou You Don't Know Me. Mas assim, realmente, na cabeça dele, ele não entende o porquê. E eu já vi muitas entrevistas também, ele falando que ele não gosta dele cantando em inglês. É um disco atual, eu sinto que musicalmente ele é um disco muito atual, ele dialoga com muitas das coisas que eu consumo hoje em dia ainda, sabe? Sim. Aí tem a produção polêmica de Jades Macalé, Sim, que não é acreditado, e isso criou um mal-estar entre os dois. E o time que toca ali, Toti Moreno, são os caras muito fodas. As circunstâncias em que isso foi gravado, né?
foi gravado lá fora, a Gal indo pra lá pra gravar. Esses discos tem a... Ah, meu Deus do céu! Amor, Meu Grande Amor, como é que ela chama? Ângela Rorô. Tem Ângela Rorô nesse disco, gente. Pelo amor de Deus, é foda. Perfeito. A gente falou do Clube da Esquina. Eu acho interessante que, além dele ser um disco muito fundamental, e é basicamente o preferido de todo mundo aqui, eu acho, desse ano, dos nacionais, ele tem uma turma genial que tá por dentro do disco, né? O Lô Borges também vai lançar em 72 Perfeito. o disco do tênis, O disco que é do tênis. maravilhoso. Perfeito. Que é maravilhoso. Perfeito. O Nelson Ângelo vai lançar nesse mesmo ano também o disco dele com a Joyce, que também é muito Maravilhoso bom. também. Muito bom. Então eu acho que todos eles estavam fervilhando e criando coisas muito interessantes, assim. Então eu acho muito bonito de você entrar nesse disco e descobrindo todas as pessoas que estão envolvidas nele e as outras histórias que tem por trás, as participações, as pessoas que ajudaram a criar. Eu acho que dá para fazer um mergulho interessante. Só a partir desse disco você já chega em várias outras coisas dessa fase. O próprio Jardim Macalé, que o Thunder citou no disco do Caetano, ele lança também um disco dele ali no Sim. mesmo Maravilhoso! ano. Então, é muito interessante Lindo ver esse esses disco. artistas se alimentando e realimentando o trabalho de outros nesse mesmo período, né? É o que tem Farinha do Desprezo, não é? Sim, sim. É foda, esse disco é maravilhoso. Também é o Tuti Moreno na batera. É muito, muito. E esse disco eu tô atropelando todo mundo. Desculpa aí, Não, pessoal. fala, pode falar. Que Virando isso, um compressor. Vamos pra cima! Eu só queria ressaltar também o lance do Beto Guedes, né, bicho? Sim. E toda a turma Sim. do Clube da Esquina, que é uma turma muito, muito, muito foda. Muito foda. Só músico, muito foda. E o Beto Guedes, ele se prepara, ele se prepara. Essa é a diferença com o Lô Borges. O Lô Borges não tem tempo de se preparar, grava o disco do tênis, tipo assim, grava o disco aí, cara. Sim. Ele compunha uma música de manhã, arranjava a música na hora do almoço e gravava à tarde. Sim. Porque ele tinha 5 dias para gravar o disco. Louco! O Beto Guedes teve mais tempo, né, para lançar depois a página do Relâmpago Elétrico, mas a semente é o Clube da Esquina. Que loucura que é aquilo, bicho. Perfeito, Muito foda, cara. muito. Perfeito. Bom, eu quero Ai, puxar ai. aqui o Ben, do Jorge Ben. Eu ia puxar esse bom, amigo. Vamos lá. Esse é é muito bom. perfeito Tem demais. só Fio Maravilha e Taj Mahal, que acho que são duas das músicas mais famosas dele. Mas também acho que é um esgotamento dessa fórmula do samba rock, assim. Porque depois ele vai fazer a Tábua de Esmeraldas, que já é outra A coisa, mente outro vai se abrir rolê. ali. Mas aqui ele já dá alguns tons de que ele tá explorando outras coisas, né? Tipo Moça, que é uma das minhas preferidas dele. Exato, pra sempre. também. É tipo muito abertura pra esses outros sons que ele tá experimentando, assim. Uhum. Ele tá preparando o bote pra guitarra, né? Ele larga o violão e pega a guitarra. Né? Sabe, tem uma história curiosa sobre o Benjolo, posso contar? Claro. Óbvio. Os caras vão gravar o acústico do Benjolo. Ele fala assim, tudo bem, eu quero fazer, tá, tudo bem. Mas eu quero tocar guitarra. Não, mas a gente quer fazer as músicas dos primeiros discos. Então precisava ser aquele violão de Jorge, aquela batida sua. Eu disse, não quero. Não tô afim. Não, mas veja bem, é importante que você deixe a guitarra de lado. Eu não vou deixar a guitarra, eu quero tocar com a guitarra. Mas a guitarra não tem a ver com aquele som. Ele falou, tá, tudo bem, eu vou usar um violão. Daí ele usa um violão de 12 cordas. Bom. Porque o Benjolo é louco, né? O Benjolo é Sim. louco. Só um parênteses. Muito bom. Gente, a gente fala muito de Elis Regina e aí se apoia muito no Falso Brilhante, que é o disco que ela lança em 1976, que é a grande obra ali dela. Tal, rivaliza junto com Elis e Tom, mas ela tem o Elis, de 1972, que tem Eu uma amo esse. seleção de clássicos. Começa É lindo. pela capa, que tem, é muito bonita, ela tomando um banho de sol ali, sentada numa cadeira. E tem entre as canções desse disco algumas das maiores interpretações dela. Tem Nada Será Como Antes, tem Olhos Abertos, tem Atrás da Porta, que é lindíssima, é um espetáculo de canção. Tem Casa no Campo, que é uma daquelas músicas que você ouve de manhãzinha, passando um café e falando assim, ai, quero uma vida mais simples aqui. Zé Rodrigues, né? Putz, é Isso. um descasso. Esse disco é muito lindo e ele já começa com 20 anos Blue. Ele tem um olhar dela muito atento também a essas questões políticas, né? Que ela Sim. estava sempre muito conectada. E eu acho esse disco bem emblemático desse panorama histórico que a gente apresentou aqui no início, né? E ela já tinha se rendido à guitarra, né? Sim.
Ela já tinha abandonado. Chega de marcha contra a guitarra exato. elétrica. Exato. Não participou mais desse papelão. Já que a gente falou de cantoras, eu vou puxar, obviamente, aqui a Bethânia vai. com Drama. Porque ainda é a fase dela que os fãs eram os loucos e os lazarentos. São só os mais malucos que vão nos shows dela. Junto com a Clarice Lispector, que nessa época ainda frequentava os shows dela. E eu acho o Drama um dos discos mais bonitos da Bethânia. Porque a voz dela tá lá em cima. Ele vai gerar o espetáculo Drama Terceiro Ato. Que é também muito importante dessa construção do trabalho dela com o Fauzi Arap. De inserir os textos nos shows e criar todo esse espetáculo da Bethânia como a gente conhece hoje em dia. E eu acho o Drama… ele tá sempre ali, ele vira e mexe, ele volta a ser meu disco preferido da Bethânia de todos. Porque eu acho a produção dele, o acabamento e a voz dela muito perfeitos. Então, ouço. Nessa linha, assim, que é uma verdadeira coleção de clássicos. E ele tem esse tom melancólico. É Paulinho da Viola com Dança da Solidão. Nossa. Eu acho que é uma das bonitão. obras mais emblemáticas do samba e da música brasileira de maneira geral, assim. É uma obra muito centrada na voz dele ali e na exposição sentimental que ele traz ali o tempo inteiro dentro do disco. Tem Dança da Solidão, que é talvez uma das composições mais conhecidas dele, mas tem Guardei Minha Viola, Meu Mundo é Hoje, Eu Sou Assim, tem 2 Horas da Manhã, Coração Imprudente, é tudo… Cara, é tudo muito bem trabalhado dentro desse disco. Uma finesse, né? É muito, com refinamento estético, assim. Tanto que eu acho que ele vai repetir isso anos mais tarde, quando ele grava aquele acústico MTV. E ele traz muitas dessas músicas pra dentro do repertório desse ao vivo ali. E é fantástico, fantástico mesmo. Ele é perfeccionista, né? Ele é marceneiro, gente. Ele é marceneiro. Marceneiro é tudo louco. Eu não sabia. Louco e perfeccionista, Demais. Então é tudo esses louco. fantasmas. E louco e perfeccionista. Então, assim, aquela coisa, sabe, do episódio do Breaking Bad? Que o Jesse fala assim, daí eu peguei a caixinha, lixei, passei um olhinho, ficou com cheirinho, lixei de novo, ficou que nem um espelho. Marceneiro é isso aí. Esse é o Paulinho da Viola. Adora samba e conhece tudo, absolutamente tudo sobre jazz. Fiquei num congestionamento numa van, eu e ele, saindo do programa da Silvia Popovic. Ficamos 2 horas falando sobre jazz. E eu falei assim, eu vou pegar esse cara. Ele sabia tudo. Eu falava em as coisas mais obscuras que eu conhecia do jazz rock. Ele assim, é claro, conheço, tem esse disco, aquele. Meu Deus. O cara é um monstro, e é um lorde. Incrível. Que tudo. Gente, e o nosso rock rural de Sá Rodrigues e Guarabira? É o ápice aí, né? Abre toda uma verba. É o Crosby, Still and Nash Young BR. Os 3 loucos, né? De cogumelo, né? E cogumelos mineiros, né? O Rodrigues tinha saído do Sonho Imaginário, né? E, nossa, que encontro, hein? Fala aí. E aí, só citando aqui, porque tem muita coisa que saiu nesse ano. Tem Marcos Valle com Vento Sul, tem Naná Vasconcelos com África Deus, tem os Mutantes com Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes, que é o princípio da fase prog, ali é um dos últimos trabalhos com a presença da Rita Lee. Mas ainda tá bem esse disco. É bom, é um disco bom. Desculpa, eu não quis dizer que ficou mal, tá? Não, é um disco bom, é um disco bom. Inclusive, a Rita Lee lança, se eu não me engano, o primeiro álbum dela em carreira solo, que é Hoje é o Primeiro Dia do Resto de Sua Vida. É com produção do pessoal dos Mutantes. Ele fica meio que arquivado ali, ele volta a ser lançado anos depois. Eu considero a estreia da Rita Lee quando ela tá ali com o Tutti Frutti. Pra mim, ainda não validou a saída dela. Eu acho que esse já é o segundo disco dela. O Build Up é o primeiro. O Build Up é o primeiro. Eu gosto desse bastante, do Build Up. Adoro o Build Up. Eu também gosto. A gente falou aqui dele já. Mas os Mutantes estavam colocando o pezinho no… como é que eu posso dizer isso, educado? Na areia. No cosmos. Daí virou aquela coisa estranha, né? Boa. Por outro lado, se o Brasil vivia um período de repressão, a gente falou lá fora também existia, mas por outro lado existia um movimento político, uma articulação de diferentes grupos em diferentes campos da sociedade. Então, a gente vai ter uma articulação muito forte do movimento negro, a gente vai ter um princípio da organização de membros da comunidade LGBTQIA+, lembrando que Stonewall é em 1969, e a partir disso expande para outras
outros debates em relação ao direito da comunidade LGBTQIA+. A gente tem muito da libertação feminina, da libertação sexual, da busca das mulheres por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida. A gente tem o boom dos divórcios, principalmente também aqui no Brasil. As mulheres começam a se emancipar. E desse processo todo de luta, de contestação, vem muito também da busca por libertação em todos os campos. Então, libertação sexual, libertação lisérgica, as festas começam a se propagar em diferentes clubes, em diferentes espaços por todo, principalmente ali pelos Estados Unidos, ali em Nova York a gente tem uma eclosão das discotecas e desses espaços onde as pessoas se reuniam para dançar a noite inteira, e como resultado disso a gente tem uma produção de obras que trazem esse caráter libertador para dentro dos seus contextos. Então, David Bowie, que o Nick já citou aqui, eu acho que é um exemplo muito claro disso no The Rise and Fall of Ziggy Stardust, que era um disco que tensionava a experiência do público, deixava as pessoas excitadíssimas durante as apresentações. Ele tinha essa coisa meio andrógena de trazer essa provocação, de estimular as pessoas do público. Tinha o personagem, que é um marco o personagem também que ele criou. O Lou Reed com Transformer é outro disco que vai trazer muito desse aspecto da sexualidade muito latente, muito explícita. E aí vão seguindo para outros desdobramentos e vai desde coisas completamente malucas, como o Khan com o Egba Miase, até o Noi, toda essa cena ali germânica que também fervilhava e que era muito potente. Maravilhoso, né? Maravilhoso. São dois discos importantíssimos, entendeu? Sim. E o Ken, cara, que o Ken, eu diria que é uma das bandas mais importantes, Sim. inclusive para música eletrônica, Sim, né? No sim, futuro, sim. né? E esse disco, aquele como é que ele chama? Egba Miase. Nossa, velho! É o da capa da lata, pra quem está ouvindo. Capa da lata, exatamente. É lindo esse disco, é o meu preferido deles. Cara, esse disco bom. criou Radiohead, criou Sonic Youth, criou praticamente todas as bandas de rock, assim, que eu curto, vieram desse disco, assim. Sim. LCD Ainda não tinha Sound Kraftwerk, System. né, gente? Exato. Kraftwerk tava meio que mexendo o caldeirão ainda. Eles estavam Não tinha os caras. Eles estavam terminando os sintetizadores deles ali, não estavam ainda. Estavam montando aí. Louco, né? O Neo Boa. também louco, né, cara? Que disco louco. Mas é muito Bom curioso demais. que nessa loucura toda, um dos discos que mais me toca é o Nick Drake com Pink Moon. Eu Sim, acho que é um sim, desses sim. discos que em algum momento da sua adolescência você acaba esbarrando nele e você fala assim, como que esse cara Arrepios. de 40, 50 anos atrás consegue trazer sentimentos e coisas tão tocantes pra mim hoje, sabe? Ele é um repertório curtíssimo, de uma produção muito enxuta, praticamente voz e violão ali, a voz super bem Sim. colocada, limpa, clara ali. E me toca de um jeito assim que eu não sei dizer, sabe? E é uma coisa que vai da imagem de capa até a construção dos versos. Pra mim, esse disco é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi em toda a minha vida, sabe? Mais bonito que o Harvest. Ai, rivaliza, né? Eu acho. Mas eu acho que acho são- bonito, é que eu são- acho que é. Diferente. né? Eu tenho um carinho maior pelo Pink Moon, acho que por ter conhecido antes do que o Harvest do... Mas, Você conheceu antes? Eu vim, o Pink Moon foi antes. o foi, Pink Moon? Eu acho que o Pink Moon veio na época que eu tava ouvindo o Elliott Smith. E aí falava, olha, então Faz vai sentido. pro... E aí eu fui, sabe? Tá. Bom, já que a gente puxou o Harvest, vamos falar de Neil Young, Thunder? Vamos? Esse cara, né? Não resta a menor dúvida. Esse carinha, o maior. É Deus, gente. O maior canadense vivo. O maior. Puta que pariu. E o melhor de tudo é que ele não se corrompeu desde então, né? Tipo, continua Maravilhoso. um cara foda. Cara, foi o meu primeiro contato com o Neil Young álbum. Principalmente por causa de Heart of Gold, né? Que é Claro. um dos grandes Nossa. clássicos. Me apaixonei demais, assim. Todo mundo sabe aqui que ouve o podcast. Eu amo o Neil Young. Graças a Deus tive a oportunidade de ver este senhor na minha frente. Então, assim, eu sou completamente apaixonada por esse álbum. Hoje em dia não é o meu favorito. Thunder não é. Harvest não é o meu Olha só. favorito. Olha Curioso. só. Curioso. Mas eu amo e é isso. É um dos meus favoritos dos medalhões e foi aí que eu comecei a ouvir. Então eu tenho um carinho muito especial e quem nunca ouviu, para aí o que tá fazendo, vai ouvir. Tem música épica, tem um country folk ali bonito, tem de tudo. Rock roqueiro do interior.
E você, Thunder, você conheceu na época? Então, olha só, o grande lance desse disco é que ele já tinha passado por bandas dos anos 60. Ele entra no Crosby, Stills, Nash & Young, que é uma coisa louca, aqueles 4 loucos, malucos, descontrolados, maravilhosos, criativos. Eles revolucionam a música com aquele disco, e ele faz o Harvest depois. Ele fala assim, quer saber? Vou fazer o meu disco só para deixar claro qual que é a minha. E ele faz esse disco. Então é o meu preferido dele, sem menor dúvida, no momento em que um canadense começa a cutucar a sociedade americana, né? Começa a falar, seus cínicos, seus idiotas, né? Bem canadense. É demais, maravilhoso, né, cara? Eu acho que é um manifesto político incrível esse disco. Incrível. Perfeito. Bom, já que a gente tá no campo do folkzinho, vamos para Johnny Mitchell, né? Com For the Roses. Essa é outra também. Que turma! Isso é bonito. Que turma louca! É Bob Dylan, tá louco! É louco! E ela veio de um disco espetacular, que é o Blue, né? Lançado um ano antes, assim, então... Simplesmente Mami, linda. Começa com Bucket, que eu amo. Puta que pariu. Eu quero puxar essa coisa de... O Thunder falou muito bem na abertura ali que são artistas que estavam armando ali uma cena ou uma movimentação em 72 Explode. Um exemplo muito claro disso pra mim é o Stevie Wonder, cara. Porque ele vem desde o final da década de 60 com uma seleção de músicas incríveis. E aí em 72 ele lança 2 trabalhos que são espetaculares. Um é o Music of My Mind, que é uma da capa icônica com óculos ali espelhado, brilhante. Sim. Mas pra mim a obra-prima, Talking Book, pra mim é uma coisa espetacular. Foda. É o disco que tem condição. Superstition, é o disco que abre que You're the Sunshine of My Life. E eu acho que é esse ponto de transição do Stevie Wonder, de esse cara mais do soul, dessa coisa quase Motown em alguns momentos, do final da década de 60, pra essa fase mais psicodélica e transformadora, funk, que mistura vários elementos de um jeito muito harmônico. Senhora. Tanto que no ano seguinte ele lança mais uma pedrada, que é o Inner Visions, que é outro discão também. Meu Deus! Verdade. Então é muito impressionante ver essa progressão desse cara que já vinha de coisas muito boas, lança uma pedrada e ele fala assim, e ainda tem mais daqui pra frente, sabe? Não, e tipo, se você for olhar, os Songs in the Key of Life é 76, então assim, é completamente insano esses, sei lá, 5 anos. Ele segue até os anos 80, assim, tipo, brilhante. Tá louco, mano. Pensar que a primeira vez que ele apareceu, assim, para grande público foi num filme seriado chamado Furias na Praia, com o Frank Avalon. E assim, existe uma edição dessa série de filminhos bestas, onde é o Furias no Gelo, e no final do filme tem uma festinha com os jovens. Quem tá tocando é o Stevie Wonder, sei lá, com 17 anos, mandando brasa, botando fogo na película. Ele tinha menos de 30 anos quando ele lançou esse disco aqui, gente. Pelo amor de Deus. Que demais, cara. É genial, né? Ele é genial. E ele abriu o leque, né? As pessoas começaram a falar, epa, esse cara aqui é tipo um Frank Zappa com swing, né? Sim. Mano, o cara é foda. Posso puxar um aqui que tem swing também? Que eu preciso falar, que é um dos meus favoritos também, que é o Curtis Mayfield com Superfly. Isso aí. Que é a trilha sonora do filme, né? Do Superfly. É um dos clássicos da Blaxploitation. Então, assim, resume muita coisa ali do que tava acontecendo na cultura black. Eu acho esse álbum, assim... Eu amo Curtis Mayfield, mas eu acho esse álbum, ele consegue ser leve no sentido de que ele tem a pegada, ele é sexy, ele é foda, assim, ele é gostoso de você ouvir, mas ele tá falando de uns assuntos, assim, pesados, entendeu? É que 71 começa, né, o rolê da música negra contestadora pra caramba, né? O Marvin Gaye inaugura ali e leva e estimula todo mundo a entrar Exato, junto, né? só que seguindo, né, embarcando nesses filmes, né, da Blaxploitation, tipo, tem essa coisa do negro sendo o herói do filme, né? Que é a primeira vez que isso acontece, assim. Então, eu acho que é um marco muito importante e isso vai reverberar muito nas trilhas sonoras. Tipo, Shaft é um filme que é um dos favoritos do meu pai, eu cresci assistindo e, tipo, mano, o Isaac Hayes, ele tá estourando, ele tá torando na trilha sonora. Então, o filme fica até um pouco de lado, porque as trilhas, elas
brilham absurdamente, assim, sabe? Eu amo todos os filmes, tá, gente? Mais marcante a trilha do que o filme. É isso. Que é o mesmo caso do que acontece com The Harder They Come também, do Jimmy Cliff, que daí ele vai pra um outro lado e potencializa a cena do reggae. Então são duas obras que assumem essas direções muito importantes. Eu ia dizer que em 72, nessas de trilhas da Blaxploitation, tem o Trouble Man, do Marvin Gaye também. Também, então, outro espetáculo. A Blaxploitation inteira é uma coisa que tem muitas trilhas muito, muito fodas. Então dá pra mergulhar e descobrir várias coisas. Eu acho que rende um programa à parte aí. Ai, vamos fazer! Inclusive com bandas lá do B, né? Com grupos lá do B dessa turma. Vamos achar toda, algum né? especialista aí pra participar com a gente. Acho muito. A gente fala um pouco dessa questão das discussões raciais e questões negras. E um dos discos que eu mais gosto de 72 é o Emergence Ward, da Nina Simone. Que é aquele disco que é meio ao vivo, não é ao vivo. E ele eu acho que ele é muito marcante dessa fase que a Nina tava muito incisiva nas suas questões políticas. Sim. Esse álbum é extremamente marcado pelas reações dela perante a Guerra do Vietnã. Ele tem só 4 faixas, mas ele é um negócio… Cover, né? De Sweet Lord, né? Mais Sweet Lord. Isso. E ela faz aquelas inserções dela, aquelas experimentações que ela costumava fazer no ao vivo. E tem isso registrado em disco de uma forma muito surreal, assim. Isn't It a Pity é, tipo, maravilhosa. Exato. É, tipo, de doer, assim. A voz dela tá num negócio muito, muito forte. É um disco muito bonito. É um dos meus favoritos também. Ela dava ótimas esculhambações, né? Ela esculhambava, né? Ela deu bronca no Eric Burdon, né? Ela deu uma bronca no Eric Burdon, né? A maior. Ela foi pra Inglaterra, né? E fazer um show, daí o Eric Burdon foi conhecê-la. E ela virou e falou assim, você que tá tocando a minha música, né? Você nem me pediu. E, gente, um fun fact aqui que eu quero mostrar pra vocês. Tem uma capa do Dylan ao vivo no Royal Albert Hall que é igualzinha a capa do Emergency Ward da Nina. Olha aqui, ó. Ih, copiou. É uma… Ela já vai esculhambar o Dylan. É um negócio aqui… então, que ficou faltando aí a Nina esculhambar a gravadora, hein? Tem um concerto que passa numa emissora brasileira dela, que é mais ou menos essa época, até branco e preto. Ela manda tão bem. Ela dá umas chacoalhadas na plateia. A Nina Simone é uma heroína, né? Heroína. Se apaixonou por um brasileiro, né? No hotel. Não teve essa história? Tem a história que a Bethânia não pagou ela e ela brigou com a Bethânia. Ela deve ter brigado com a Bethânia. A Bethânia assim, não briga comigo. E ela assim, briga com a Nina Simone. Ô, Thunder, você quer puxar o seu bloco aí dos progressivos? Esse ano tá cheio, eu acho que hein? A gente tem que falar deles, porque eu, nessa época, como eu disse, eu tinha 11 anos. Então, eu tinha sido contaminado com o rock progressivo. Nessa época, a gente se apega muito a alguma coisa. Então, assim, teve a geração que se apegou ao Kiss, por exemplo. O Kiss, eu assisto o Kiss até hoje. Eu não. Eu me apeguei ao rock progressivo, entendeu? Eu tive acesso aos discos do Pink Floyd, daí aos discos do Yes. O Yes lançou o seu disco mais conceitual, que é o Close to the Edge, que é um disco maravilhoso do apogeu do Yes, que tem a formação clássica, né, do John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, o Rick Wakeman, né, e o Bill Bruford. É um disco absurdo. Eu comprei esse disco na época e eu ouvia todos os dias. Aí que eu digo que é uma preparação, porque em 71 eles tinham lançado o Fragile, e é uma preparação, porque é a entrada do Rick Wakeman. Daí chega o apogeu, né? Eles chegam ao apogeu, e o rock progressivo está no auge. Tanto que o Emerson, Lake and Palmer, lança seu melhor disco, Trilogy, que é um espetáculo para quem gosta de música progressiva, obviamente. Então, assim, quem curte sabe que ali tem uma obra maravilhosa dos três, eles estão muito azeitados, está tudo muito certo. O Gentle Giant é outra banda progressiva maravilhosa, existe até hoje, ainda tocam. Lança seu disco o primeiro disco que eu ouvi, que é o Octopus. E é um disco muito raro, porque só foi lançado lá fora. Meu amigo Abastado tinha esse disco importado, e assim, o formato da capa era de um pote. Era um pote com um octopus, um polvo dentro, e era o formato do pote. Eu achava aquilo demais. Daí, assim, eu só podia ouvir na casa dele o disco, sabe? Eu vivia conhecer esse disco depois, quando foi lançado em CD, que daí eu já era VJ, pude comprar o disco, porque, assim, é um disco maravilhoso. Então, assim, tá muito no topo. Assim, outras bandas importantes ficaram naquela de lançou em 71 e outros em 73, sabe? Assim. Tem o Jethro Tull também lança esse ano, né? Jethro Tull lança o Tickets a Brick, que também é um álbum hiper
conceitual, né? É uma música só. É um poema. Nossa! E é um disco que começa no lado A e termina no lado B, a mesma música. Eu ouço esse disco pra pedalar e canto junto. Perfeito. Esse é o terror pros streamings, né? Porque vai ganhar 0 de dinheiro. Exato. Eles não pensavam nisso nessa época. Eles não pensavam. O Jethro Tull era uma banda que caminhou do blues, né? Eles faziam blues no começo. Blues, assim, um pouco de jazz, e foram caminhando e conquistando espaço nesse movimento progressivo. E esse é o auge, né? É uma ópera rock mesmo, né? Que começa no primeiro minuto e vai até o lado B. É um disco espetacular, maravilhoso mesmo. Isso fecha um pouco para mim, desse universo progressivo. Claro que tem outras coisas importantes. Diga. Não, eu ia puxar um que não é nesse espectro, tá, gente? Mas que é um pouco lisérgico também, que eu preciso muito falar, que eu... Nossa, desde a primeira vez que eu ouvi, eu me apaixonei, que é o Todd Rundgren com Something Anything. Nossa, é muito bom. Puta merda. Gente, ganhei de um peguete na época. Gente, eu amo esse álbum, acho a coisa mais linda, delicada. É o terceiro álbum, né, do Todd Rundgren. Eu só conhecia quando o Tame Impala fazia cover. Eu conheci por eles também. Eu conheci por eles. Claro, eu já tinha assistido 1 zilhão de vezes Almost Famous e toca uma música do Todd Rundgren, desse álbum, né, do Something Anything. Mas nunca tinha linkado, nunca tinha parado pra pensar assim. Mas daí, quando eu fui ouvir esse álbum, puta que pariu, que álbum maravilhoso. Tem várias canções de amor ali. Thunder, você ouviu na época? Não, claro que não. Eu tava muito envolvido com rock progressivo. Eu falava, não gosto. Qualquer música que tivesse menos de 10 minutos, o Thunder não ouvia. Tinha que ser 10 minutos ou mais. Tanto que Clube da Esquina, ele tava no meu espectro, porque ele é um disco considerado um disco de rock progressivo. Sim, né? Tanto a banda anterior lá, como é que chama a banda dos mineiros? Sonho Imaginário, né? Isso. É tudo considerado rock progressivo. O Milton fazia música progressiva, imagina, não era nada disso. Mas assim, dentro desse espectro importado, a gente não pode deixar de destacar, por exemplo, que o rock pesado ele já estava tomando conta de um mercado. É o pré-heavy metal, né? Sim. Ainda não havia as bandas Black de heavy Sabbath metal, mas... com volume 4 aí, ó. Você é louco, né, cara? Os caras malucos, merda. né? As meninas, tudo roqueiro. Nossa. Tem o Deep Purple com Machine Head também, que tá nesse caminho. Que é o disco mais legal do Deep Purple, não é isso? Talvez o único. Eu nunca embarquei muito neles, não. Mas Black Sabbath, puta que pariu, esse disco. E é outro que vem de uma sequência de discos muito bons ainda. É a melhor fase deles, né? É uma coisa atrás da outra, é muito boa. Vai chegar o Sabotage ali, que eu acho que é o ápice, né? Sim. Sabotage, que inclusive tem participação do Rick Wakeman. Por quê? Eita. Posso explicar? Essa história é muito boa. O Rick Wakeman tocava no Yes, ele estava super chateado porque o Yes estava muito chato nessa época. Já em 1974, assim, os caras já estavam tipo assim, vamos gerar essa lâmpada. Ficava lá fazendo solos de 25 minutos. Ele falava, não aguento mais isso. Ele gravava o Tales from Topographic Oceans, que é o disco mais chato do Yes, é um disco duplo, conceitual e duplo. E assim, ele tinha que gravar, né? Ele era músico contratado. Daí ele, no final da tarde, ele ficava no pub do estúdio para encontrar o pessoal do Black Sabbath. Ia gravar o Sabotage. E daí ele encontrava com os caras, e ele começava a encher a cara com os caras, e ficar doidão com os caras. Ele participa do disco com um pseudônimo, porque não podia participar. Ele grava o Sabotage com os caras, porque ele fala, cara, eu preciso no mínimo de algum rock and roll para sair dessa missa macabra que tá sendo o Yes, coisa mais chata do mundo. Ele começa a provocar os caras para ser mandado embora. O ápice é num concerto onde todos eram vegetarianos e macrobióticos. E durante o solo do Steve Howe, que é um solo de 30 minutos, ele faz? Ele chega pro Rod e fala assim, vai lá buscar o meu frango ao curry. E durante o solo, ele fica comendo de capa, né? Comendo frango ao curry. O John Anderson vê aquilo e fala assim, basta, você está fora. Ele assim, obrigado. Me passe o palito de dentes, sabe assim? Ai, meu Deus. Assim, mas tem um outro disco de rock pesado que eu acho muito importante, de uma banda que ficou meio à margem. Chama Slade. E eles lançam Slade. Eu não conhecia, Alive. mas eu vi várias listas, Thunder. Conta aí. Muito foda. O vocalista é um maluco. É uma banda super afiada, que é pré-heavy metal. Eles são Eles são chamados de hard rock, mas é um pouco mais que hard. Porque realmente, assim, ali tá todos os elementos do heavy metal estão ali. E sem farofa, sem laque. Era só rock and roll, de verdade.
É um disco ao vivo espetacular. Eu quero só puxar mais um aqui, que eu sei que a minha amiga Isadora é apaixonada também. E esse disco influenciou entre nomes como R.E.M., Teenage Fan Club, Wilco, Jeff Buckley, Replacements, que é o Big Star com o Number One Record, que é um espetáculo, é a base ali pro que seria depois tratado como Power Pop. É um disco de um refinamento melódico espetacular e tem uma das canções mais lindas de todos os tempos, que é 13. Gente, não tem esse como ano todo ouvir mundo esse disco e não gostar. Estrela assim, Grande sabe? 13. É Nossa. isso. Até o Blanc gravou um disco 13, né? Aí, ó. Pô, é isso, cara. Só banda boa aí, confirmando a Estrela Grande 13, canção 13. Antes eu quero puxar duas coisas rapidinhas. A primeira é o começo do Rock de Papai com Chicago e Eagles, que lançam 2 discos no mesmo ano. Gigantesco, Bonnie, que boa. E por último, eu quero que a Isa brilhe falando de Rolling Stones com o disco preferido dela, por favor. On Assim, Main a gente tem que Street. falar, a gente sempre dá TED Talk aqui. Cara, não tem muito mais o que falar. A gente já falou brilhante. tantas vezes dele Já aqui, falou, né? exato. Não, gente, fala aí ouçam dos Stones, tem que falar dos Stones. Eles Pô. ainda estão vivos. Drogas, fuga do imposto de renda, putaria, Exato. um estúdio Mudança de Muitas improvisado, mais drogas. drogas, mais muitas putaria. drogas, traficantes franceses, Isso, mulheres exato. bonitas, canções maravilhosas. Cara, Um esse dos melhores disco, rocks da ele história, dava Rocks uma Off. série da HBO só ele, assim, Fácil. sabe? Só É verdade. só a produção. Na disso, biografia do assim. Keith Richards, ele fala muito dessa época, né? Sim. Que bom que ele ele tava lembra, doidão. né? Eu ia Ele lembra de algumas coisas. Cara, o Mick Sweet Jagger pegava um Virginia. barco e ia me encontrar, mas eu tava lá É fazendo isso. um som. Exato. Pô, Sweet Virginia, Tumbling Dice. Oh, bom demais. Boa. E Steely Dan, gente, a gente precisa deixar esse salve aqui, que pelo amor de Deus, Do It Again, uma das melhores músicas da história. Fala aí, não? Eu acho. É rock de papai. Rock de Pai, bom demais, Rock de tá Papai. louco, gente. Meus queridos, By a thrill. muito disco, muita coisa boa. 1972, esse ano que reverbera até hoje. E pra fechar, eu quero que vocês, cada um aqui, bem rapidinho, escolha um disco nacional e um internacional. Que mais gosta, o disco que mais impactou e emocionou vocês. Quem quer começar aí? Thunder, já tem um nacional ou internacional aí de cabeça? Fácil. O meu preferido do Caetano é o Transa. O meu preferido do Milton é o Clube da Esquina. Já escolhi 2, fudeu. O meu preferido do rock progressivo é o Close to the Edge. E o meu preferido do outro rock progressivo, porque sou velho, é o Trilogy de Emerson Lake and Palmer. Eu fico com esses. Pô, perfeito. Isa. Eu escolhi 2. 4. Desculpa aí, eu sou convidado. Ai. Clube da Esquina, o maior de todos. E vamos lá, deixa eu ver. Putz, amigo, eu acho que eu vou de Pink Moon, sabia? Beleza. Vai, Renan. Clube da Esquina todo mundo já falou, então eu vou de Drama da Bethânia Boa. e vou de Transformer do Lou Reed. Ai, Olha, tudo! a gay, a Tudo! militanta. É gay, né? Tem que ser gay do couro. Honrar o harness que ele usa todo dia ali. ó. Nick. A história. Bom, eu vou de Acabou Chorare, porque muito bom. Nossa! A gente esqueceu. Esse disco! A gente não falou desse disco! Puta que pariu! A gente esse disco citou é rapidinho. Tanta maravilhoso. coisa que a gente vai… Você é louco! Esse disco é A gente sensacional! falou rápido só. Nossa, é verdade. Puta que pariu. Completamente doidas, mas é isso, gente. Ouçam Acabou Chorar. Gente, a gente pulou Um disco porque ficou no meio da fundamental. pauta. A gente Surreal. falou tanto dele no 150 discos pra ouvir, então já tá Verdade, a bom, gente já já tá… falou. É um puta disco, é maravilhoso. E vou copiar o Thunder aqui, vou no Yes do Close to the Edge também, porque é foda. Ele é progressivo. É, foda. Ele é progressista. Ele é o Silva. É. Progressista não, progressivo. Eu vou de nacional aqui. Arthur Verocai, pra pegar diferente, pra não repetir aqui, porque É um puta disco. é um baita do dia. Uma menção honrosa pro Chico Buarque quando o carnaval chegar, porque eu tinha a fita cassete disso que surgiu na minha vida de alguma forma. Tava Olha na casa de só. algum parente e eu aprendi a gostar e gostei muito. Nossa, assim. essa é uma trilha que eu nunca vi o filme. O filme tem a Bethânia motoqueira Sim. e eu acho que isso vale a melhor Meu Deus. coisa do Chega. filme. E ela e a Nara juntos e o Chico olhando pra elas apaixonado, vale tudo de bom. Tudo.
De disco, vou com Stevie Wonder, Talking Book, porém com uma menção honrosa pro Egg Bamiase do Khan, que tem todas as bandas que eu amo estão dentro desse disco aqui. E você também pode ir lá no nosso Instagram, na edição desse programa, @podcastvfsm, e contar quais são os seus discos nacionais e internacionais favoritos de 1972 e por que você acha que 1972 foi um ano tão incrível. A gente se despede do Thunder aqui. Thunder, muito obrigado pela sua participação. Feliz demais de ter você aqui de novo com a gente. Não podia ser outra pessoa aqui. Exato. Pena que foi curto. Afinal, estava vivo, né? Exato, a gente estava lá, uma pessoa que presenciou o momento. Eu fui, 1972 eu fui. E sobrevivi. E Thunder, eu deixo esse espaço agora pra você falar do seu canal no YouTube, que é maravilhoso, redes sociais, seu trabalho como músico. O que tá rolando? Esse espaço é seu pra você brilhar. Brilha aí. Olha só, o YouTube me conquistou, né? E eu conquistei o YouTube. A gente é amiguinho agora. Então o Music Thunder Vision, ele prossegue, né? E por amor mesmo, né? A gente não monetiza o programa, a gente faz porque a gente gosta mesmo. É um grande barato fazer, assim, a gente conseguiu chegar nos 88 mil assinantes, 88 mil loucos que me ajudam, né, a fazer o programa continuar. Thunder Radio Show, meu podcast, que saiu do ar no começo da pandemia por motivos de dinheiro, ele vai voltar, gente. A gente está preparando a volta do Thunder Radio Show com artistas brasileiros tocando ao vivo. Vai ser lindão. E em final de junho sai o meu disco solo, finalmente. Eu comecei a preparar no começo da pandemia, lancei 3 singles e vai sair o disco cheio. Pequena Minoria de Vândalos. Daí eu mando um link para vocês ouvirem e degustarem, tá bom? Eu queria agradecer o convite. Demais. É demais falar de música. Como é gostoso falar de música, né? muito bom. Bom demais, né, Thunder? A gente aprendeu com você. Eu aprendo com vocês também. Eu aprendo com vocês, porque vocês mostram músicas novas, músicos novos. Eu descobri uma banda, queria compartilhar com vocês. Vocês conhecem o Crumb? Sim. Sim, muito bom. Vocês são demais, eu adoro vocês. Já falamos várias vezes deles aqui. Já falamos várias vezes. Adoro o Crumb, adoro. Bom demais, Thunder. Obrigado. Boa. É isso. Thunder, brigadão pela sua participação, viu? Foi Valeu. maravilhoso. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Babado, hein? E você? O que você traz, meu amigo? Bom, tenho 2 diquinhas. A primeira é a dupla mais improvável que eu já mais pensei que eu iria ouvir, mas eu adorei. Que foi a Diana Ross com Tame Impala. É na bom. música Turn Up the bom. Sunshine. Não ouvi isso ainda. O que incrível. rolou? Gente, eu tô muito desatualizada. Não É a vi. trilha Você não de viu? Minions, menina. A trilha do Minions. É. É o babado. A trilha é do Jack Antonoff. Ele chamou um monte de gente maluca pra participar. Que parece um line-up Parece de um, line-up. sei lá, Eu de um também. Coachella Eu achei que fosse mini. um line-up de um Coachella Baby. festival. É. Meu Deus. Mas fala Assim, aí. é um feat muito funkeado, muito bom. Que e ainda tem o Jack tudo! Antonoff participando da gravação também. Ele é tipo 1/3 produtor nessa É faixa. surpreendentemente bom, assim. É não dava pra muito, acreditar. muito, muito legal, assim, tipo, dançantezona. E é uma música do último disco dela, da Diana Ross. Então, fica de dica também o disco anterior. Minha segunda dica é Glue Trip com o Tempo Presente. Música boa demais, meu Boa. Deus. Puta, música brasileira pra quem gosta de música brasileira. Me lembrou muito as primeiras coisas do Então Glue não Trip. Patriota. Lá nos anos 2014, 15, sei lá. Que era a época que eles lançaram um EPzinho, os primeiros singles. Me lembra bem essa época, assim. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa da década de 70, assim. Tipo, muito George Ben, essa música. E vai estar no próximo disco deles, que também conta com Lazy Days, que é uma parceria com o Verocai. Que a gente acabou não falando aqui, mas também Nossa, é verdade. maravilhosa. Bem Então, dica dupla. E é isso aí, amiga. Lacrou. Arrasou, hein? Renanzinho, o que você traz? Vamos começar pelos singles. Hoje o Oliver Sim, hoje no dia da gravação, né, o Oliver Sim lançou seu novo single chamado Hideous. Ele vai lançar dia 9 de setembro o primeiro disco solo dele. Oliver Sim, pra quem não sabe, é o integrante do XX. Vai se chamar Hideous Bastard. Ele já tinha lançado 2 singles antes. Essa nova música, ele fala abertamente pela primeira vez sobre ser HIV positivo.
ele vive com HIV desde que ele tem 17 anos. E aí a música é uma canção bem pessoal, tanto que ele falou que antes do lançamento ele conversou com a mãe. Quando ele escreveu, na verdade, a música, ele conversou com a mãe dele. E ela ouviu e tudo mais, e ela falou: eu acho que você deveria conversar com outras pessoas que nos cercam sobre a sua vida e tudo mais antes de você fazer esse lançamento. Daí ele falou que durante 2 anos ele teve esse processo de meio que conversar com várias pessoas. Nossa. Com quem… Às vezes pessoas que já sabiam que ele vivia com HIV, mas que ele nunca tinha conversado abertamente sobre isso com elas. E aí ele fez meio que essas conversas, essas trocas, até chegar na versão final da música e nesse processo novo dele de trabalho solo. A faixa veio acompanhada de um clipe maravilhoso, dirigido pelo Ian Gonzalez. O Ian Gonzalez é um diretor de cinema, ele é irmão do Anthony Gonzalez, do MX3. Isso aí, ele fez a tradução pra mim. E eles estão lançando eles vão lançar um curta-metragem juntos também, que também vai se chamar Hideous. Que tudo! Tá sendo lançado agora na Semana Internacional da Crítica em Cannes. Então logo, logo deve ter disponível no YouTube. Eu acho que eles vão lançar mesmo. Que é tipo um musical. E vai ter a ver com esse universo que já apareceu nos 2 clipes. Tanto no de hoje, quanto no de Fruit. Que é esse programa de TV meio maluco, onde as coisas vão acontecendo. Outras coisinhas que eu ouvi. Uma cantora madrilenha chamada Sila Lua. Ela lançou uma versão de Eres para mim, da Julieta Venegas. Eu achei muito interessante porque ela levou para um outro lado, assim. Não é tipo uma cópia do que a Julieta já fazia. E ganhou um clipe bem bonitinho. Então, Sila Lua, Eres para mim. Além disso, tem discos. Não saiu essa semana, mas eu tinha esquecido de falar aqui antes. É o disco do Dieguito Reis, que é da Vivendo do Ócio, ele é baterista. Se chama Verão na Cidade Sem Mar. Não combina muito com a temperatura que a gente tá agora, porque agora estamos bem no frio. E o disco é mais quente. Mas é interessante quando você quer fingir que não está frio na sua cidade. Tá bom. Você dá um play nesse. Tem várias participações. Tem participação do Lauie, o Pedro Bienema, Gui Almeida, do Martim Mendonça. Então é cheio de gente e é bem divertido. Lick Lee com Ai Ai. E aí, amigo? O que achaste? Eu gostei, também. Mas ainda tô digerindo. A questão é que eu não estava triste, né, nesse final de semana pra ouvir. Eu ia encontrar ia ver minhas amigas tocando, ia passear. Não tava verdade, no momento amigo, nós fomos dançar. Não era um dia pra eu ver essa tristeza numa sexta-feira, entendeu? E ela voltou pra tristeza, ela largou o trap, graças a Deus. Glória a Deus. E a produção é do Bjorn Illing, não sei falar o nome dele. Que é um dos integrantes do Peter, Bjorn and John. Isso. E que é parceiro de longa data dela desde o primeiro disco, na verdade. Isso, eles trabalhavam juntos nos discos anteriores. Ela lançou um álbum visual junto com o trabalho. Esse eu ainda não assisti, então… venho opinar depois sobre isso. Mas o que eu ouvi, as primeiras vezes que eu ouvi o disco, eu gostei. Ele é bem mais triste e eu acho que eu preciso de mais tempo e estar um pouco mais triste pra ouvir. E por último, o disco novo da Alaide Costa. O que meus calos dizem sobre mim. Que disco lindo, bonito, amigo. hein? É bonito, muito lindo. Hein? Ela já tinha lançado um disco muito lindo com o Miguel Wisnik em 2020. Só que eu acho que esse disco de agora, ele é muito interessante para que mais gente conheça a Alaide, entenda a importância dela. A Alaide tem uma carreira gigantesca como cantora e compositora desde os anos 50. Ela foi muito ativa no movimento da Bossa Nova. Ela compôs coisas ao lado do Tom, Vinícius, Johnny Alf, todo mundo. E esse disco novo tem produção do Emicida e do Marcos Preto e a direção musical do Pupilo, da Nação Zumbi. E é muito interessante como ela navega por diferentes compositores. Então a gente vai ter músicas do Guilherme Arantes, da Fátima Guedes, do Ivan Lins. E algumas parcerias bem legais. Por exemplo, a Cel e o Diogo Postos, que é o irmão dela. O Tim Bernardes com o Erasmo Carlos. E o Emicida compondo junto com a Joyce. Eu achei isso tudo muito legal. E a voz da Lady… Ela é uma senhorinha, a voz dela continua surrealmente linda, assim. É um disco muito delicado. A capa desse disco é só uma foto e ela é só o que bem precisava bonita. ser. É uma das capas mais bonitas exato. desse ano já. Enfim, ouçam a Alaide Costa, O que meus calos dizem sobre mim. E tudo a gente falar dela nesse episódio que a gente falou tanto do Clube da Esquina. E ela está lá no álbum do Clube da Esquina. E Me Deixe em Paz. Faixa, uma das faixas mais bonitas do álbum, enfim. Gente, eu travei aqui só em… uma coisa que é o Cola, que é a banda que eu tinha comentado aqui. Amiga, muito bom. Dos dois integrantes da
Out, que é Como acabou, é né, a bom banda. ser um jovem pós-punker. Exato. O baterista do US Girls, né, que agora tem essa banda. E, gente, chama Deep in View. Eu achei muito bom. É aquela coisinha bem Isadorinha core. É o meu pós-punkzinho. É voz falada ali. Não tem muita, nossa, meu Deus, não vai salvar a sua vida. Mas que álbum gostoso. Blank Curtain, que é a faixa de abertura, continua sendo pra mim, talvez, a minha favorita desse ano, por enquanto. É rapidinho, 35 minutos. Então vai, que é uma delícia. E hoje, que a gente tá gravando, saiu música nova de Alex G, nosso menino. Amiga, CD Alex muito G. boa. Blessing. O que é Muito boa. Puta que pariu. Como é bom ser um garoto bedroom popper. Gente, que porra é essa? E o clipe, a estética, meio Stone Temple Pilots. Eu achei sei lá. Pixies, as guitarronas do Pixies ali no final. Eu achei muito. O clipe, você viu o clipe? O clipe Você viu sim, o clipe sim. O que é aquilo, é gente? total anos 2000 ali. 2000, ou 90 e bastante. Meio louca. new metal, meio não sei o que tá rolando. É muito bizarro, muito bom. Muito é que bom, musicalmente real, me lembrou assim. muito Pixies com sintetizadores, Assim. sabe? Não, e meio uns... Né, ele tá meio... Ele solta uns do nada, assim, no meio, né? A estética me lembrou as coisas do Trent Reznor. Esteticamente meio... lembra o Tá. Nine 2000, Nails, assim, é, tipo... sim. Tá bom, sim. Ok. Muito bom, gente. Achei perfeito. Vamos lá, Kleber. Eu tô esquecendo de muita coisa, tá, gente? Com Eu certeza. vou mas é relembrar aqui. A primeira coisa, eu quero só reforçar a dica da minha amiga Isadora, que ela deu algumas edições. A Light for Attraction Attention, do Day Smile. Eu acho que Puta que finalmente pariu. eu consegui parar pra apreciar, porque saiu muita coisa nos últimos... Saiu no dia que saiu Sim. o Kendrick Lamar. E aí, só nesse final de semana que eu parei e falei, puta merda, como eu gosto de Tom York. Rockista. Muito bom. Mas vamos pro single. Santi Gold lançou a primeira música dela inédita em 4 anos. E aí? High Priceless, muito Legal, boa. muito bom. É um indie rock com R&B, com rap, com reggae. Santi Gold em maior, sua né? essência, a maior, assim, entregando tudo. Fiquei surtado com a música nova do Special Interest. Já recomendei o trabalho dele Amigo, eu ouvi, acabei de ouvir. Acabei de ouvir. House. Muito Parece boa. o encontro... A Isa até ligou Muito a câmera agora pra boa. falar. Liguei a câmera. Parece um eu acabei de encontro ouvir antes de começar a gravação. Gossip com LCD Sound System ali do comecinho dos anos 2000. Tudo. Com uma letra política Tudo. fodida. Eu já falei do disco anterior em 2020. Gente, É foda. ouçam Special Interest. É uma das coisas mais legais que a gente tem Mais na música legais, atual, sim. assim. É espetacular e essa música vai pra uma direção muito dançante e fantástica. Vou pros discos. Melhor disco de rock desse ano, MJ Lenderman com Both Songs. Espetáculo, tava lá bem avaliado no Rate Your Music, e aí eu fui ouvir e pirei, porque tem tudo que eu gosto. Tem um jeito de cantar meio Stephen Malcolm do Pavement, com umas letras meio aleatórias. Ele é um cara que ele vaga por uns acontecimentos mundanos, mas aí vai pra umas guitarras meio My Bloody Valentine, meio Sonic Youth, meio Pixies. Ele é um dos integrantes daquela banda Wednesday, que é de uma menininha, assim, que saiu um disco bem bom ano passado. E ele tá lançando esse que é o terceiro álbum dele em carreira solo e é um espetáculo de disco. Vindo aqui pro Brasil, Jair Naves, mais uma vez, ele tem a não ouvi capacidade ainda. de esmigalhar os meus sentimentos com a música dele. Ele lançou Ofuscante, a Beleza Que Eu Vejo, é o primeiro trabalho dele de estúdio em 3 anos. E ele já tinha lançado pelo menos umas 4 músicas desse álbum, assim, ele tem uns flertes com música eletrônica, mas ele é o Jair Naves em sua essência, essa coisa meio cantada, meio declamada, meio raivosa. Ele é um disco que traz o lado mais político do Jair Naves, ele é menos sentimental e muito mais reflexível, principalmente sobre a atual situação política do Brasil. E é devastador como tudo que ele faz, assim. A gente já recomendou muitas das músicas que saíram ao longo dos últimos meses, mas vale a pena a imersão. Saiu também o último disco do Lethier Slate com a orquestra Rumpilés. Amigo, Moacir esqueci. de Todos os Coisa Santos. mais linda. Disco lindo, Coisa lindo, mais lindo, linda. lindo. Que perda é a partida desse homem, uma perda muito precoce. Ele tinha 60 e poucos anos, é muito novo. Um cara que podia produzir ainda muita coisa foda. E eu acho que esse esmero todo dele fica nesse disco, que é uma releitura de um dos trabalhos mais incríveis da música brasileira, que é o Coisas, do Moacir Santos. Então, vale a pena aí dar esse aceno, esse adeus, essa partida aí pra obra do Lethieres.
Mas fugindo de tudo isso, fiquei muito feliz de ver que o meu menino Harry Styles se superou em Harry's House. Gostei também. Disco Fez mais que obrigação. Muito bom. Assim, é inovador e Fez mais que revolucionário? Não. Mas naquela Mas é meia bom. hora ali, ele agrada É e agrada isso. muito. Eu acho que o Harry Styles tem um papel importantíssimo, que é o de apresentar velharias para os jovens. Ele fez isso Boa. trazendo Elton John lá no primeiro disco, trazendo elementos do Queen, trazendo essas coisas do rock dos anos 70. E agora ele mira ali pro final da década de 70 e começo dos anos 80 para falar de Haruomi Hosono, para falar de Boa. Yellow Magic Orchestra, para falar da fase New Wave do David Bowie, então ali dos Scary's Monsters e do Lodger. Ele é um disco essencialmente pop, mas ele tem esses momentos de sutil experimentação, de destaque para o uso de sintetizador. Ele vai para uma direção muito diferente que esses outros artistas, tipo Miley Cyrus. Eu vou pegar tudo Sim. que tem mais clichê na música pop dos anos 80 e vou fazer um disco bosta em cima disso. Foda-se se você gosta de Miley Cyrus. Eu odeio esse disco dela. E o Harry faz de um jeito que é muito fino, muito elegante. Está de parabéns. Não fez Da mais imagem que obrigação. perfeito. É o menino, é o único do One Direction ali. Vale muito a pena ouvir. Ele imita, mas não copia. Imita, mas não copia. Exatamente. É isso. Eu gostei também. Boa. Finalizamos esse bloquíssimo. Vamos pro próximo aí, então. Simbora pro último. Chegamos então ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Isadora Maria, minha amiga, conte-nos o que é este bloco. Neste bloco, meu amigo Renazito, a gente traz dicas, pode ser de qualquer momento. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um podcast, pode ser uma matéria, uma musiquinha, pode ser qualquer coisa, gente. Arrasou. Hoje eu vou furar a fila, eu mesmo vou começar. Vai, linda. Dizer pra vai. vocês que eu fui assistir O Homem do Norte com Ai, a que Mamãe vagabunda. Bjork. Ele furou porque ele sabia que eu ia dar também. Puta. Você ia dar... Ele deu de propósito. Não, mas Podia Fica colocando compartilhar. no Letterboxd, você fica compartilhando. Ele podia falar, vamos eu e meu eu amigo não sabia que Kleber. você ia dar essa dica, que eu também não Aham. tive outras dicas. Por que tá furando então, safada, piranha? Porque tem a ver com a pauta que a gente fez aqui, que a gente falou do filme. E realmente a Bjork. Realmente a Bjork aparece Você um pouco não mais de 3 presta, segundos gay. além do que ela já aparecia no trailer que tinha sido divulgado. Tudo. Ela realmente aparece uma ceninha. É uma. sério? Ela é sério. brincalhona. Ela Mas ficou mais é tempo na maquiagem do que no filme, né? Gente, Fazendo mas são maquiagem. 2 minutos que ela rouba a cena ali. Que vale? É muito Sério? importante. É muito ela importante. e o William Dafoe, por exemplo, aparecem muito pouco Muito no pouco. filme. Mas eles são muito fundamentais, Sim. assim. Basicamente, o elenco inteiro está muito bom. Eu vi muita gente que Eu não amei a gostou do Nicole filme. Kidman, gente. Eu Ai, amei a Nicole ela. Kidman está em Ah, outro eu amo nível. ela, não fale mal. Amiga, eu gosto. você Eu vai amo amar ela. esse Eu amo filme. ela. Esse filme Eu tá amo. espetacular. Eu quero ver. Então, muita gente falou mal do filme. O filme Quem dividiu falou? Quem opiniões. que são? Cadê? Porque eu quero dados. A avaliação tá bem em todos os lugares. Quem que são essas pessoas? Não, tem muitas pessoas que não Essas pessoas gostaram têm do que ser filme. silenciar seus amigos gayzinha burra. Não vamos falar deles, vamos elogiar aqui. Deixa eu terminar meu pensamento. E eu acho que tem a ver com quebra de expectativas. O filme, ele, mais uma vez, é o Robert Eggers vendendo uma coisa. E as pessoas acham que elas vão chegar lá e vão achar um filme épico de hominho. E é basicamente ele sempre discutindo a construção das masculinidades e coisas mais bizarras possíveis. Sim. E aí ele vai transformar a história numa experiência maluca, assim. O filme vai ter, cada coisa vai surgindo e elas vão acontecer de forma muito violenta, as coisas são muito gráficas, são muito intensas. E daí as pessoas achavam, nossa, ele não ia fazer um filme de terror. Tem coisas que são, tipo assim, basicamente um filme gore de terror acontecendo na tela. E eu acho que o filme é muito estranho, tanto pra quem esperava alguma coisa do Robert Eggers, quanto pra quem foi no cinema sem saber o que era o filme. Eu Então, acho que tem um aspecto muito importante da obra dele, é que ele é um contador de histórias. Na Bruxa, ele pega um estilo de narrativa que é muito típico dos Estados Unidos, da época dos imigrantes e dos colonos que estavam desbravando. No Farol, ele vai contar uma história que é um conto de pescador, praticamente. E aqui ele faz uma coisa que é um conto das Edas, lá das
das coisas nórdicas, das narrativas que eram talhadas, que eram costuradas em tecidos. Então, assim, ele é um contador de histórias por essência e ele vai costurando outros elementos, como a sexualidade, a repressão feminina na bruxa, a ubersexualidade no farol, tanto que o farol é um símbolo fálico, o tempo inteiro é uma pirocona em tela. E aqui nesse Northman, ele transita por muito mais estilos, mas reforçando essa coisa da masculinidade. Eu acho que o masculino e o feminino se cruzam o tempo inteiro ali dentro desse filme, sabe? E ele apresenta essas discussões tão claras ali na forma como a narrativa é construída. E é muito interessante que é realmente um filme que te prende enquanto narrativa também de filme de gênero. Ele ainda existe nesse formato e ele ainda é muito interessante. Porque ele tem mais de 2 horas e passa super rápido. Que você fica assim… E visualmente tá muito bonito, muito bonito. Nossa… Muito alto no cinema. Eu amei, gente. Muito barulho. Porque o farol já era muito barulhento, né? O farol era uma barulheira. Eu lembro que eu vi no cinema também. Quem puder ver no cinema, tem uns takes assim que são perfeitos pro cinema. Nossa, Alexander Skarsgård, gente. Pelo amor de Deus, o homem tá parecendo uma montanha aqui, ó. Ele tá gigantesco. Faltou mostrar o pinto dele, porque mostrar a perereca, a teta mostra todo mundo. Mas cadê o pinto do homem? Queremos ver. Além disso, a Nicole Kidman está surpreendente. Ela aparece bem mais no filme do que eu achei que ela ia aparecer. E aí me surpreendeu. Muito boa. Ela tá muito surreal de maravilhosa, de linda, de incrível. Sempre fazendo mulheres doidas. E a Anya Taylor-Joy também está maravilhosa mais uma vez. Eu adoro a minha menina. Ela cria uma complexidade muito interessante no rostinho dela. Eu adoro a minha bruxinha, minha maga, minha fantástica mágica. É isso, minhas mulheres brilharam. Enfim, gostei muito do Homem do Norte. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Kleber? Quero acrescentar minha segunda dica, porque como eu sabia que você ia furar, você ia dar um jeito de roubar, porque você é pilantra e se faz de santa. Não é pilantra, eu não fiz mais nada essa semana. O resto, aí eu só fiz festa e bebi. Aí não tinha que contar aqui. A gente perdeu na semana passada, que antecede a gravação desse programa, o Vangelis, que é um dos maiores compositores da história da música e do cinema, principalmente. O nome dele, por si só, já é um espetáculo. Evangelos Odisseias Papathanasiou. É tipo assim, perfeito. Ou Vangelis, ou Vangelis, como eu ouvi algumas pessoas pronunciando. Ele morreu em decorrência de Covid, então Covid continua ainda matando as pessoas. Eu não sabia. Ele já estava internado há bastante tempo, assim, então… E ele tinha 79… É que pra mim, gente, eu não sei. Pra mim, 80 anos ainda é novo, sei lá. Eu não sei. É novo, hoje na em minha, dia, na minha concepção. E ele, infelizmente, partiu, mas ele deixou uma produção muito extensa. Você provavelmente já ouviu várias músicas dele, principalmente na sua escola, em formatura, em algum momento, assim. Tocou, sei lá, Carruagem de Fogo, deve ter tocado alguma coisa. A trilha do 1492 deve ter tocado em algum momento da sua vida também. Mas eu quero citar 3 obras dele que eu acho, assim, essenciais. A primeira, obviamente, Blade Runner, a trilha sonora de 1982, espetacular, um discão neo-noir, assim, de um jeito muito fantástico, um neo-noir futurista, mas que tem algumas variações instrumentais lindíssimas. A música de amor do filme é uma das melhores músicas de motel que eu já ouvi na minha vida, então vale muito a pena. Ele tem um disco de 1976 chamado Albedo 0.39. Ele é um disco conceitual que discute espaço e física espacial, assim. E é muito bonito. Tem também músicas que você provavelmente já ouviu em alguma aula sobre cosmos, sobre espaço sideral, planetas. Eles sempre reciclavam essa trilha sonora dele. O espaço, pra mim, tem som de Vangelis. E por último é o Spiral, de 1977, onde ele brinca com essas modulações de sintetizadores que parecem dançar na sua cabeça, assim. Então, parte desses 3 discos e depois mergulha em outros trabalhos que ele produziu que são espetaculares. Boa. Nick Silva, qual a sua dica? Bom, eu tenho uma dica requentada da Isa, que é o documentário do Andy Warhol, que eu achei muito legal. Muito legal, né, amigo? Terminei também. Putz, eu achei o final, tipo, o último episódio principalmente, eu achei meio esquisito, porque é basicamente a gente olhando o lixo do Andy Warhol e vendo meio que os podres dele. Mas, tipo, isso tava no diário dele, então não sei se poderia ou não, se é correto ou não ver isso. Qual o limite do… Sim, mas… De qualquer jeito, é um documentário maravilhoso, assim. Dá uma perspectiva maior de quem foi ele. Eu não tinha essa noção.
E ele foi muito foda, assim. A história dele é tristíssima. Acaba o último episódio, assim, chorando. Mas, enfim, é muito legal, assim. Acho que todo mundo realmente deveria ver. E aí, pra alegrar um pouco o ambiente depois de falar de coisa triste, eu descobri um perfil no Twitter que chama Weird Spotify Playlists. Que, tipo, é muito engraçado, assim. É aquela que você mandou no grupo. É, basicamente umas playlists... É isso que eu falar, eu já vi isso. É alguém que cria nomes de várias músicas meio que fazendo um texto. Eu separei algumas aqui que é... O nome da playlist é Helping My Friend Liam Use the Bathroom. E aí ele lista um monte de músicas citando essa conversa, que é tipo... Hello, da Adele. Aí a próxima é Liam. É engraçado, você que está mas ouvindo aí, não parece, mas é engraçado quando você olha. Quando você lê o texto todo, fica, tipo, muito bom, assim. Tipo, uma conversa, de fato, sobre isso, assim. E aí também tem a Microwave, que é, tipo... Bip, 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 bip. Continua, tem várias coisas muito legais. É bem engraçado, tá, gente? Não desistam da dica do Nico. Vai é divertido, eu juro. É dica pra ler, mesmo, tá? Não pra... Mas enfim, é legal. E é isso, são minhas 2 diquinhas. Boa. Isadora Maria, qual a sua dica de hoje? Eu amo quando você chama ela de Isadora Maria. Eu adoro Isadora Maria. Eu amo Isadora Maria. Renan Flávio. Flávio. Ele acabou de inventar esse nome, gente. Tá. Eu não tenho. Pra quem for criar minha página do Wikipedia, tá? Confira essa informação, chequem nesse episódio. Meu nome é só Renan Guerra. Tá? Renan Flávio, lá no texto da Vanessa Camargo. Pode certificar. Ai, muito bom. Gente, eu vou dar uma dica aqui, que no caso é o meu programa que eu gravei com a Gabi Ferreira, o Alone Together, porque eu tenho meu programinha lá na Veneno. Fazia tempo que você não divulgava. Rádio. Exato, amigo. Não, fazia 2 meses que eu não gravava mesmo. Tava aí, de férias. Eu nem tava sabia. no hiato criativo. Muita coisa. Gente, mas foi muito legal o papo, porque a Gabi, ela trouxe, né, as referências dela ali. Pra quem nunca ouviu o programa, é um back-to-back. O meu convidado sempre traz ali algumas músicas, respondendo minhas perguntas. E aí eu vou também trazendo ali outras musiquinhas que eu acho que vai ficar legal tocando junto. E é muito maravilhoso que, por exemplo, eu não sabia que a música How I Roll, da Britney Spears, eu nunca tinha ouvido. Porque eu não lembro de ter ouvido o Femme Fatale da Britney na época, nem nunca. E, gente, é hyperpop. Tipo, eu fiquei em choque. Mas, assim. amiga, o Blackout da Britney, ele é considerado um dos proto-hyperpop. Ele é, tipo, a base. Não, mas o Femme Fatale, tipo, essa música, assim... Gente, poderia facilmente ser da Charli XCX, eu fiquei meio de cara. Enfim, daí ela lembrou também... Tipo, ela trouxe umas coisas muito maravilhosas, porque ela é mais nova do que eu, então ela tem uma outra percepção dos anos 2010 ali. Ela trouxe, tipo, Black Eyed Peas, Ring-a-Ling, que eu amei. Aí a gente falou também da Imogen Heap, a gente falou de Tori Amos, a gente falou de Charli, Caroline Polachek, a gente falou de umas novidades... meio tiktokers ali. Foi muito divertido o papo, então quem quiser ouvir, vai lá na página da Veneno, veneno.live, joga lá Alone Together no search, e você pode ouvir depois, porque esse programa já vai ter rolado ao vivo. Gente, é isso. Arrasou. Comentários referentes à última edição do programa número 196, a nova onda dos festivais brasileiros, em que contamos com a participação masterclass da Julie Baldi. Muito obrigado por ter participado. Vamos ver aqui o que as pessoas comentaram, que a gente falou sobre esse boom dos novos festivais aqui. Comentário do Gabriel.Benevides, nosso apoiador maravilhoso. Ele falou: fui no último sábado ver o Mita aqui no Rio. Achei a experiência bem positiva, principalmente por ter poucas filas e por ser tipo um mini festival. De negativo, foi o preço do ingresso, que estava caro tanto que só fui um dia. A diferença de horário de um palco para outro era muito curta, não dava tempo de comer ou beber algo, e a lama do jockey, que não ajudou muito. KKKKK. Mas curti, é sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso e está tudo bem, sim. Underline Rodrigo Berge falou: depois desse período de escassez de shows e festivais, tá todo mundo sedento para usar o seu lookinho e curtir um festival. Eu não tenho mais roupa, gente, acabou. Eu tenho mais de inverno. Exato, exatamente. Eu já gastei todas, vocês já viram as minhas fotos com as mesmas roupas, acabou. Exatamente. A gente tem também um comentário lá do Twitter, da @Chessiquinha. Ela escreveu: sobre artistas que vocês citaram e são ignorados pelos lines. Alcione, Jussara Marçal, Giovanni Cidreira, Tasha Tracy, artistas do funk. Não é só preconceito musical, é apagamento de artistas pretos. Eu achei esse comentário, sim, super bem pertinente. Válido. Comentário do Matheus Ernest, que eu nunca tinha reparado, mas ele me lembra um pouco Silva.
Dei uma olhada depois nas fotinhas dele, me lembrou um pouco. Ele comentou sobre a minha recomendação do disco da Florence e falou: gente, confesso que não consegui. Várias músicas soam como tudo que ela já fez em trabalhos anteriores. A própria Choreomania, o início é muito similar ao Dog Days Are Over. Aquela outra, Dream Girl Evil, o refrão é idêntico de Freedom, do George Michael, que foi inspiração para Solar Power, segundo entrevistas da Lorde. Pelo visto, voltou aqui e reciclou nesse álbum também. Eu quero ver o Junkie Antonoff na cadeia. É isso que eu quero. Só de pensar que o próximo da Lana está sendo produzido por ele de novo, eu já perco a esperança e expectativa no ralo mesmo. Meu Deus. E teve também aqui, ó, referentes ao comentário do The Smile, que a Isa citou, o Álvaro de Conto falou: gostei muito, vai um pouco na vibe do The King of Limbs, concordo, sem medo de arriscar e acertar. The Smoke é a minha favorita, tem uma linha de baixo incrível. Abraço! E lembrando que todas as recomendações, dicas e links que a gente cita aqui no programa, você encontra lá no nosso site e para comentar no nosso Instagram, @podcastvfsm. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias e segue também no meu site, musicainstantanea.com.br. Boa! Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter e passa lá na veneno.live pra vocês ouvirem o Alone Together que saiu essa semana. Um beijo! Isadora Maria na casa da mãe dela. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Essa semana saiu o episódio do Por Trás do Disco que eu e o Nick gravamos com o Valfredo em busca da simbiose sobre o disco Selfie. Tá bem legal o papo, então ouçam lá. É isso. Boa. Renan Guerra, que também é conhecido como Renan Flávio, na casa dele. na cabeça do Kleber, que ele inventou isso agora. Não vai pegar esse nome, gente. Ele vai começar. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Nick Silva, que é conhecido como Nicodemos de Souza Silva, na casa dele. Ai, meu Deus, que ele nem tá bebendo, gente. Kleber José, na Kleber casa José. dele. Eu já tenho o nome composto, Kleberson Carlos, então não tem o que fazer. Ah, é Carlos? Eu não lembro. Kleberson Carlos. Ah, não lembrava. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie a gente, converse com a gente nas nossas redes sociais, a gente é super interativo, a Isa nem tanto, a gente, o resto sim, mas você pode conversar lá. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm por apenas R$5, gente, R$5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Você apoia a gente durante um mês inteiro. Meu Deus, isso faz uma diferença. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Thunder. Obrigado, ouvintes, madrinhos maravilhosos. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.